Hoje nós vamos estar com a arte terapia, com a Sayonara. Oi, amiga. Primeiramente, quero te agradecer o convite. Cirlei é uma grande amiga, uma grande profissional que eu admiro muito, minha guru, né? Às vezes Cirlei, preciso de um help, está sempre disposta, sempre disponível. Então, é uma pessoa incrível, me senti muito honrada de ser convidada para essa live. Então, muito obrigada. E vamos falar de arte terapia nem é sempre é fácil, né? Mas porque é um conteúdo muito, muito complexo, muito profundo. E eu vou começar lá de trás, porque eu já trabalho, né? Eu já venho caminhando nesse trilho, né? Nesse caminho da arte desde muito jovem. Eu trabalhei quase 25 anos com fotografia. E a fotografia era minha arte terapia, né? Porque quando eu ia para um trabalho de fotografia, durante aquele período que eu estava fotografando, eu estava em completa meditação, né? Então eu acho que muitas curas foram feitas através desse trabalho que eu, por tantos anos, eu executei, tanto amei, até eu me machucar, porque tinha um lado muito pesado das câmeras, né? Então a gente ficava muitas horas com câmeras muito pesadas e chegou um momento que eu tive hérnia cervical, então eu tive que me afastar da fotografia. Foi quando eu fui para a naturologia. Outra paixão na minha vida. Desde menina eu sempre gostei, né, de uma boa alimentação, de cuidar da saúde através das plantas. Então, quando eu encontrei a naturologia, eu tinha encontrado a segunda paixão da minha vida. E dentro da naturologia, eu encontrei a arte terapia, né, com uma grande professora, Luana Wedekind, que foi, assim, uma pessoa incrível que a gente teve, né, Cirlei, que a gente conheceu dentro desse universo da arte. Então, ali começou um processo muito interessante, assim, de se conhecer, porque a naturologia em si, eu sempre digo, né, uma faculdade que a gente faz é um trabalho terapêutico, né, é uma faculdade que traz essa questão da terapia pra gente, né, ela nos melhora como um todo. Então, ali dentro eu conheci a arte terapia e foi, assim, uma descoberta mais linda, porque na época que eu fazia fotografia era tudo muito intuitivo, né, aí depois quando eu fui estudar os mecanismos da arte terapia, que eu entendi melhor até, né, o meu aspecto dentro da fotografia. Foi ótimo, né? É porque também na naturologia é um trabalho de autoconhecimento, né? E eu Totalmente. sempre digo assim, que a gente tem um leque de possibilidades dentro, seja da naturologia, ou seja de qualquer outra faculdade. E que ali a gente vai pegando as vertentes e vai se identificando, né? Então, por exemplo, assim, eu tive a live também com o André, que é naturólogo também, né? Que é da iridologia, da esclerologia. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? E, por exemplo, a iridologia, a arte terapia, eu amei, mas assim, não foram as minhas escolhas, né? As minhas escolhas foram um pouquinho diferentes, né? Mas, por outro lado, tem pessoas super competentes e que fazem esse lado. Então, quando a gente está atendendo alguém que precisa, a gente encaminha, né? E é sempre bom ter esses profissionais, esses amigos, essas pessoas que a gente realmente confia. Porque hoje em dia... É uma rede, né? É uma grande rede. É isso aí. Eu digo que não é mais para qualquer pessoa que a gente encaminha e também não é mais para qualquer marca que eu me dei, né? Então, a gente tem que realmente ter esse cuidado, né? E uma das intenções principais dessas lives, né, que para mim ainda é um desafio, tá? Sempre fazendo isso, mas é exatamente para isso, para as pessoas saberem que tem profissionais super competentes em todas as práticas. Então, não é um achismo, não é qualquer coisa, as pessoas estudam muito para fazer o que elas fazem, né? Então, a terapia não é um brinquedo, não é só ali desenhar, pegar qualquer lápis, tem uma intenção, tem todo um trabalho por trás disso, né? Sim. Então é por isso também que eu te convidei, porque eu sei a profissional que tu é e tu fez a tua formação dentro da arte terapia, né? Eu fiz a minha formação dentro da arte terapia e o meu TCC da naturologia foi na arte terapia também. Eu fiz um trabalho sobre os contos de fada na psicologia masculina. E foi muito rico, assim, né? Porque foi muito estudo, muita leitura, e para entender um pouquinho dessa psique, né? Do lado mais masculino, assim, foi muito bacana, assim, foi uma experiência, assim, incrível. E ali, depois dessa experiência, né, com a arte terapia, hoje, né, eu trago a arte para minha vida como um todo, assim, né? Porque as pessoas pensam assim, arte terapia, né? Ah, vou fazer arte, estou fazendo arte, estou fazendo terapia. Sim, na verdade, a arte, ela traz todo
um processo de tranquilidade, de meditação, né, de consciência. Só que para ela se tornar um processo terapêutico, você precisa ter um terapeuta junto para poder fazer uma leitura, né? Então, claro, você vai lá fazer um trabalho artístico, uma pintura. Com certeza, né? Vale super a pena como terapia, como, né, como eu falei ali, como uma meditação, como uma entrega, né? Mas se a gente for aprofundar a nível terapêutico mesmo, a gente vai ter que a gente precisa, né, de um terapeuta com esse olhar em cima dessa expressão artística, né? É legal. E assim, ó, tu pode falar um pouquinho, isso já é um pouco da história da arte terapia, ou assim, tu pode dar uma apanhada em geral, assim, pra gente, assim, como é que é, de onde é que veio, se é uma coisa muito nova. Não, arte-terapia é milenar, né? O pessoal já desenhava nas cavernas, né? Contava suas histórias lá nas cavernas através de desenho. Quando saíam para caça, iam lá, né? Se comunicar com os deuses através dos desenhos, das pinturas, né? Então, a arte-terapia ela é milenar. Ela começou no Brasil mais forte, a gente teve esse acesso à arte-terapia através da doutora Anísia da Silveira, né? Que foi uma psiquiatra que trabalhou no hospital psiquiátrico. Na verdade, ela retomou a atividade dela dentro do serviço público, depois ela foi presa por ser, na época ela lia livros de marxistas, né? Então ela teve na época reclusa. Aí quando ela voltou para a saúde, que ela voltou para o hospital psiquiátrico, foi bem na época que eles estavam desenvolvendo a lobotomia e os eletrochoques, e ela ficou chocada com o que ela estava vendo, né? Porque eram tratamentos extremamente agressivos que tiravam totalmente a autonomia, né? Então ela via atrás do doente, ela via as pessoas, né? E naquela época a medicina ela via a doença, então né, tirava um pedaço do cérebro, pronto, estava resolvida a questão. E ela afrontou na época os médicos e uma única mulher não teve força, né? E não tinha como ela clinicar, porque ela não aceitava esse tratamento, e aí colocaram ela para trabalhar como terapeuta ocupacional. E aí ela revolucionou, assim, o tratamento com os pacientes dela, esquizofrênicos, graus severos, assim, né, de esquizofrenia, umas patologias bem severas, assim, e ela começou a trabalhar com expressão artística, e ali viu o potencial que mesmo um doente, né, um doente crônico, um esquizofrênico, todo o potencial que ele tinha, né, dentro dele de cura através da arte, de melhora, né, porque na verdade era um passo a passo. E aí começou o tratamento dela todo o tratamento dela foi baseado em cima da expressão artística, e foi um sucesso, mas, né, eles fizeram de tudo, conseguiram boicotar esse trabalho dela, até que um crítico de arte na época, né, que foi o Mário Pedrosa, conversou com ela e falou que ela tinha que tirar isso dentro do hospital e levar isso para o público, através dos museus, e aí foi quando eles fundaram o Museu do Inconsciente, né, que foi o que tomou assim uma força, né, mesmo com a arte-terapia e seus benefícios nos doentes mentais, né? Então foi todo um processo, foi uma jornada linda, até tem um filme dela que é super bonito, que conta toda essa história, fala sobre isso. E a gente teve muito legal, a história dela é muito linda e uma mulher muito forte, né? Então a gente teve lá nesse momento que a arte-terapia ela começou a se apresentar para o mundo, né? Foi na década de 40. Então, uma das funções principais dele, da arte-terapia, seria tratar as pessoas. Ou também serve como prevenção, assim, qual que é a função, assim, da arte-terapia? Ela é boa sempre, né? Nós somos seres criativos, né? A gente tem dentro de nós, né, a criatividade. Então, claro, fazer a arte traz benefícios de todos os aspectos, mas nos processos, assim, né, hoje ela é uma ferramenta, hoje, né, não desde sempre, ela é uma ferramenta que muitos profissionais da psicoterapia encontram para facilitar o processo, né, porque eu sempre digo assim, a gente tem um ego que é um centro regulador, então quando a gente vai fazer uma terapia verbal, muitas vezes a gente chega ali na frente do terapeuta e a gente fala aquilo que a gente quer, ou aquilo até que a gente sabe, porque muitas coisas estão no inconsciente, né? E tão profundo, tão escondido, que as pessoas têm né? Tem às vezes um trauma e nem recordam, um trauma de infância, né? Que ficou escondido lá dentro né? Ficou escondido no inconsciente e as pessoas realmente não conseguem acessar. Então, muitas vezes não traz isso à tona por falta de conhecimento e muitas vezes o ego também, né? Com a sua expertise, né? Vamos ficar aqui, tá ruim, mas é a zona de conforto que a gente conhece. Então, não vamos mexer, que fica mais acomodado, né? Fica mais confortável. E na arte-terapia, não tem
Na arte-terapia é uma expressão, eu digo que é um vulcão, né? Vem lá de dentro. Quando você pega um papel, uma pintura, uma argila, você expressa o que está dentro do inconsciente, né? Então é um trabalho muito, eu digo assim que ele chega às vezes a ser até mais rápido, sabe? Às vezes a pessoa fica numa terapia verbal por um tempo e vai fazer uma arte-terapia e aquilo que eu digo às vezes assim, sai a rolha, né? A pessoa na hora se depara com um processo ali que ela mesma, né, expressou e consegue ressignificar, né? Algum conteúdo que está lá há esses anos adormecido, né? É porque tem vezes que a própria pessoa, apesar de ela quer trabalhar algumas coisas, mas ela não quer trazer isso para o consciente, né? Como se eu dissesse assim, ó, eu quero melhorar, mas vamos deixar quietinho aí, né? E a arte-terapia realmente ela vai fazer esse trabalho, né? Ela bota para fora de uma forma artística, né? De uma forma suave, né? Não precisa... E muitas vezes nem sabe, né, Cirlei? Na maioria das vezes, assim, as pessoas nem sabem o que incomoda, né? As pessoas têm uma angústia, as pessoas têm algo que precisa ser trabalhado, mas não sabe, não tem. Aquilo que eu falo, às vezes fica numa camada muito profunda, né? Então, a arte, ela consegue tirar, né? Mergulhar. Jung até, ele tem uma imagem que ele é como se a gente fosse descer com uma lanterna, né, como chama? No subsolo, né? E a gente vai descendo, através da arte, a gente vai descendo com essa lanterna e vai, né, iluminando esses conteúdos que estão reprimindo, né? E estão sendo reprimidos. E a gente vai trazendo isso para o consciente para poder ser trabalhado. Porque a primeira coisa que a gente tem que liberar do inconsciente. Libera do inconsciente, traz para o consciente, aí sim ressignifica. Eu trabalhei, não sei se tu lembra, mas eu trabalhei durante 30 anos nas comunidades aqui da Grande Florianópolis, né? Nas comunidades carentes aqui de Florianópolis. E a gente trabalhava com crianças também de 0 até 6 anos. Depois a gente trabalhava também com os adolescentes até 15 anos. E uma das formas que a gente percebia nas crianças era através dos desenhos. Quando elas estavam sendo abusadas ou que estavam com dificuldade em casa, tudo elas expressavam no desenho, ou pela cor, ou pela forma como elas... E no começo, a gente não tinha muita noção disso, a gente não sabia analisar. E uma das pessoas que veio trabalhar com a gente também, até como psicóloga, foi acho que era a Maria do Rosário, que era nossa professora também e tal. E foi ela que fez a gente despertar para esse mundo da arte e terapia para as crianças, né? Sim. E foi fantástico, assim, a como a gente conseguia auxiliar, como a gente conseguia trazer essa criança, né, acolher a dor dela sem precisar ir lá e mexer mais. Então foi muito, muito significativo. E principalmente com criança, né? A arte-terapia com criança ela é muito, muito interessante, porque criança não sabe se expressar, né? Ela muitas vezes não sabe, ou não sabe, o medo, né, de trazer alguma coisa à tona, mas ela vai fazer um desenho. Criança é muito pura, né? Então, quando ela traz, é batata. Você pode ir ali no desenho que você vai encontrar alguma coisa. Se tiver algum caso até ali... Quanto você falou ali, né? Quantos abusos sexuais foram descobertos através da arte, né? De um desenho, de uma pintura de uma criança, né? Tá, e a gente está falando do desenho, Nara, mas assim, ó, sayonara, né? Mas tem outras formas de trabalhar arte-terapia, por exemplo, assim, de forma realmente terapêutica? Deixa eu ver. Ó, aqui tem uma pessoa dizendo que toda criança desenha, se expressa pela arte. Sim. Exatamente, né? E quando crescemos, perdemos esse hábito. Mas a gente pode voltar, né? A gente sempre tem tempo de voltar, né? Sim, com certeza. É aquilo que eu falo, nós somos seres criativos, né? Infelizmente a gente se afasta disso, né? Por essa loucura do mundo, né? Não ter, não vou desenhar, não vou ficar perdendo tempo desenhando, pintando, é mais ou menos isso, né? Tem que estar correndo atrás de dinheiro, correndo atrás disso, correndo atrás de trabalho. E quando a gente perde algo assim tão divino, né? Que é a criatividade, né? Que a criatividade é divina, né? De Deus. É muito lindo. Mas, assim, que outras formas a gente pode estar trabalhando, ou que por exemplo, assim, tu pode trabalhar, ou que tu trabalha, né? A arte-terapia, quando alguém chega para ti, com, sei lá o quê, né? Alguma coisa que queira trabalhar e tal. Além do desenho, tem outras formas ou é mais o desenho? Não, a arte abrange todo tipo, né, de modalidade. Pintura, o desenho, a colagem, a fotografia, contos, né, eu trabalhei com os contos de fada na faculdade na época, que mais? Tudo que teatro, dança, música,
Tudo isso é arte. Né? E a gente pode fazer, a gente pode se expressar através de qualquer uma dessas modalidades. E sim, o terapeuta, ele identifica, né, qual que é a melhor modalidade para certa patologia, né? Não só patologias, as pessoas buscam arte-terapia para se autoconhecer, autoconhecimento, né? Então, ali, o terapeuta que identifica, né, qual que é a melhor técnica para ser usada, né? E existe um tratamento que se faz, que às vezes a gente vai para algumas terapias e ele diz, você precisa de 10 sessões, você precisa fazer sessão uma vez por semana, você precisa fazer 2 por semana. A arte-terapia tem disso também? Como que é? Ela é uma construção. Não tem como a gente mensurar assim, vai precisar de tantas, porque é aquilo que eu falo, vai depender do tanto de conteúdo que precisa voltar para o consciente, né? Então, às vezes, muitas vezes, numa sessão de terapia, às vezes a pessoa... Eu já tive um caso, eu morei no Rio uma época e trabalhei com arte-terapia, eu tive um caso de uma adolescente que numa sessão a gente resolveu todo um transtorno que essa menina tinha de aceitação, de culpa, de medo, né? Veio numa colagem, a gente fez uma colagem, e nessa colagem ela conseguiu, assim, de uma única vez expressar o mundo dela interno, aquele mundo sofrido, tudo que ela vinha sofrendo, assim, né? Uma adolescente, uma menina de 15, 16 anos. Então, depende, né? Vai depender dos processos. E, assim, além das questões terapêuticas, né? Do autoconhecimento, tem mais alguma coisa que... Assim, por exemplo, assim, pode-se usar da arte-terapia, por exemplo, só como prevenção? Pode. A pessoa pode chegar e fazer assim, eu tô bem, eu tô, né, não tenho nada assim que eu, né, conscientemente que eu vou trabalhar, mas eu posso fazer uma arte-terapia como uma terapia de prevenção. Pode, inclusive para idosos, né? Porque a arte, ela trabalha às vezes, né, vai fazer uma pintura ou um desenho com traços mais finos. Então, né, quando a pessoa ela já, né, vai envelhecendo, às vezes ela vai perdendo um pouco desse tato fino, um pouco da concentração. Então, nisso tudo ela ajuda, né? Ela é muito restaurativa, na verdade, né? Então, às vezes, muitas funções que a gente vai perdendo com a idade, a arte, ela tem essa capacidade de restaurar. Então, assim, não tem, eu vou falar diferente, assim, né? Não tem nenhuma contraindicação, muito pelo contrário, quanto mais arte, melhor. Eu ia te perguntar se tem alguma coisa que não se deva fazer. Não, ela é indicada em qualquer... É indicada para tudo. E assim, como é feita a formação? Porque assim, a gente pode fazer, por exemplo, eu fiz aula de pintura na escola profissional, né? Pintura em tela, né? Mas foi muito assim também, para sair, porque eu estava saindo de um processo, eu não sabia para o que fazer, porque eu preciso realmente, isso que a Lilian está fazendo com a cabeça, né? Eu fui fazer a escola e tal, né? Aí fui numa escola profissional fazer pintura em tela, né? Mas assim, para ser arte-terapeuta, aquilo que você se formou também depois da naturologia, da especialização, como é feito essa especialização? É uma especialização? Tem um curso? Ou é um curso, é um final de semana? Como acontece isso? Não. Ela tem um formato de pós-graduação, né? São 2 anos e meio. A que eu fiz foram 2 anos e meio, porque o que acontece? Essa arte-terapia, ela tem que estar fundamentada em alguma teoria, né? A minha arte-terapia, o meu curso, ele foi fundamentado em cima da teoria junguiana, né? Psicanálise, mas poderia ter sido na Gestalt, poderia ser no xamanismo, né? Então, assim, a gente precisa, para a gente poder entender, né, os processos, até fazer uma leitura dessa arte expressa, a gente precisa estar calçado em alguma teoria, né? E, então, tem os cursos tem a formação, que acho que é menos tempo, mas é um pouquinho, né? Tem uma base sólida, mas é um pouquinho inferior de uma pós-graduação. Pós-graduação, ela aprofunda muito essas questões. Aí entra realmente como, né, é um trabalho, se torna um terapeuta, né, usando as ferramentas da arte-terapia, que é um arte-terapeuta, né? E é diferente da terapia ocupacional? É bem diferente da terapia ocupacional. Sim. Porque a terapia ocupacional não tem essa leitura, né? Ela tem todo esse processo de ajuda, né? Principalmente, hoje em dia está sendo muito usada nos hospitais, tá bem forte, assim, eu acho lindo de ver, sabe? A terapia ocupacional, eu acho maravilhosa, e se usa a arte também, mas ela não tem a leitura, foi aquilo que eu falei no início, né? A arte, ela é uma terapia,
né? Fazer arte, você está ali no processo terapêutico muito gostoso, mas para você fazer a leitura, você precisa de um profissional. E o terapeuta ocupacional, ele não tem essa capacitação para fazer a leitura, e nem é a proposta também, né? Por exemplo, num hospital do câncer, né? Eu passei por um processo de doença em 2020, eu fiquei internada uns dias lá, eu precisei ficar internada para tomar uma medicação, e no quarto que eu estava, a menina passava para fazer terapia ocupacional, né, com os pacientes que já estão, às vezes, meses dentro no hospital. Então, qual é o cunho ali, né? A distrair, aliviar as dores, que é muito interessante também, sabe? Que a pessoa está ali conectada com o processo artístico, ela acaba, né, entrando numa meditação, ela acaba esquecendo um pouquinho esse processo dolorido, né? Então, assim, para trazer um pouco de paz, de tranquilidade e um pouco de pertencimento também. Uma coisa muito legal, assim, que a terapia ocupacional faz é trazer aquele senso de propriedade dos sentimentos, né? Que às vezes as pessoas estão doentes, elas perdem isso. Elas fazem uma confusão de sentimentos na cabeça, né? Então, a terapia ali, a arte como terapia ocupacional, ela traz esse sentimento de pertencimento, sabe? É muito lindo. Acho o trabalho da terapia ocupacional maravilhoso. Eu estou lendo um livro que a Sayonara me emprestou agora, que se chama Cabala, que é fantástico, né? É de um médico, é um profissional muito legal. E ele fala muito disso, assim, né? De que quando as pessoas colocam o foco na doença, né? E quando é possível a gente tirar esse foco, né? Não que a pessoa vai deixar de ficar doente, mas assim, tudo aquilo que você coloca o foco é onde o que cresce, né? E ele fala muito disso, e a questão da arteterapia, ou da terapia ocupacional também, como tu deu o exemplo ali dos hospitais, ele vai ajudar muito nesse processo, assim, da pessoa desviar o foco, né? Em vez de ficar focado na dor que ela está sentindo, ou no processo que ela está vivendo, ela consegue, porque muitas dessas terapias, elas precisam que tu concentre, que é o que você falou ali da pessoa entra numa meditação, né? Ela está vivendo aquele momento presente, que para mim meditação é isso, é estar no momento presente. E assim, quando tu tá ali fazendo um desenho, uma colagem, ou trabalhando com argila, não sei que outros tipos que possam ter, né? Mas a partir do momento que você está ali focado, você desfoca do processo da doença, né? E aí talvez seja possível realmente a pessoa dar aquela respirada, né? E repensar algumas coisas, né? Ou até abrir para outras possibilidades. Ou viver realmente momentos realmente bons, maravilhosos, né? A arte, ela é incrível, assim, e a gente está crescendo, assim, eu fico muito feliz de ver esse movimento, né? Eu estava tô um pouco afastada da arte terapia, daí digo, meu Deus, vou ter que lembrar algumas coisas, mas eu gosto tanto, eu sempre quando eu tenho oportunidade de conversar com alguém, eu tô falando de arte terapia, mas de qualquer maneira eu fui dar uma fuçada hoje, né, ontem, sobre arte terapia no Google, né, no nosso Google. Gente, eu fiquei impressionada a quantidade de conteúdo que tem no YouTube, muito material bom, muita gente boa falando de arte terapia, fiquei bem feliz, assim, sabe? E acho que é assim, e é o futuro, tá todo mundo precisando. Quando tu falou ali da meditação, que eu também no início falei sobre a meditação, levando pro lado da fotografia, né, eu trabalhei com fotografia há muitos anos, como eu comentei no início, e sábado, né, e às vezes, ai meu Deus, tem que ir lá fotografar, sabe aquele pesar de, não, final de semana de novo, né, tem que fotografar horas, fazendo um evento social. Então, tinha toda uma lamuriazinha, assim, antes de chegar. Na hora que eu chegava, que eu montava a minha máquina fotográfica, aquilo ali eu digo assim, eu nunca meditei tanto na minha vida, porque eram 10 horas de meditação, né? Porque eu tinha que ficar 100% focada naquilo que eu estava fazendo. E é gostoso, né? É terapêutico. E eu ficava ali focada naquilo que eu estava fazendo. Então, era uma meditação. Realmente era uma meditação. A arte traz isso, né? Né, quem está fazendo um desenho, né? Tá lá, tá meditando. Quem está costurando está meditando, né? Então todo o processo criativo é uma meditação. Exatamente. E tem alguma profissional assim específico que faz a arte terapia ou qualquer pessoa pode fazer formação na arte terapia? Não tem nenhuma restrição, mas quem busca arte terapia normalmente são os profissionais da saúde, né? Muitos professores, né, pessoal da educação, que eu encontrei assim na formação, psicólogos, mas enfermeiros, né? Até muito interessante. Eu estava nessa pesquisa que eu fiz agora essa semana, eu peguei um livro da Elizabeth Kubler-Ross. Lembra dela, Cirlei? Sim. Eu estudei muito dela. Tenho todos os livros dela.
Lindo, Até né? pela questão da tecnologia, né? Eu estudei bastante E ela tecnologia. tem, e ela tem um livro que ai, gente, é o túnel. Peraí, deixa eu pegar. Que é muito lindo. A gente está falando sobre a terapia, ela vai só pegar o livrinho ali para mostrar. Ah, sim. Aham. Né? Esse Esse livro. livro aqui, O Túnel e a Luz, é maravilhoso, que ela faz um trabalho de arte-terapia com as crianças na finitude, né, que estão dentro Aham, de hospitais já, né, com terminalidade mesmo, né, aham. e ela aplica a arte-terapia com essas crianças. E é lindo, né, de se ver o que as crianças... Porque se a arte, né, já é maravilhosa, se a gente já consegue trazer o que a gente tem no inconsciente, tu imagina quando você está ali no processo, né, de fim de vida. Imagina as coisas que não brotam de dentro, né, do ser É, humano. Assim. Então, ela tem todo um trabalho muito lindo com as crianças em estados terminais com arte-terapia. Vale muito a pena conhecer esse trabalho. aham. Eu vi, agora tem vários trabalhos muito lindos, né? Trabalhos paliativos, né? Tem um hospital em São Paulo que é que a Ana Quintana trabalha, né? E eles trabalham muito também com a arte terapia, Tem né? a Você vê casa Ronald, né, que é a casa que é uma casa que o McDonald's tem no Rio de Janeiro, que é uma casa que eles hospedam os familiares das crianças com câncer, né? E dentro dessa casa, eles também trabalham com arte-terapia. E é Aham. muito lindo, porque não só com os pacientes, mas com a família dos pacientes. Aham. Tem aqueles aqui em Florianópolis, também não sei se em outros lugares, tem os terapeutas da alegria, Aham, né? lindo Também também. Uhum. eles vão nos Sim, que através do hospitais. teatro Uhum. Isso Tem, mesmo. tem grupos aqui em Florianópolis, eu até conheci alguns, e nesse final de semana teve, acho que na semana passada, teve a Feira do Algodão Doce aqui em Florianópolis, e aí eu tive lá e dentro tinha também um pessoal que faz aquelas bonecas de pano e tal, que elas dão, que elas levam nos hospitais e que dão, que servem como quase que a gente até brincou com elas, que era um amuleto, né? Que as crianças pegam e que levam para as sessões de químio, para quando elas vão fazer exames mais complicados, né? Então, elas deram vários exemplos e que são feitos por elas, né? E estão doados para essas crianças. E tem um outro grupo que também trabalha com pacientes, principalmente com crianças oncológicas. Eu acho que aqui no Hospital Infantil, mas é do Rio também tem vários locais, aonde eles pegam, eles bordam uma história, elas bordam a história e elas contam a história para a criança daquela boneca e aí elas doam aquela boneca com toda aquela história para aquela criança. É um projeto Ai, que lindíssimo. lindo. Eu não consegui ir na feira porque quando eu soube da feira, eu já estava nos últimos dias e eu tinha compromisso, mas fiquei com muita pena de não ter ido, porque é muito lindo o trabalho, o artesanato, né? É maravilhoso. E É assim, maravilhoso, né? as várias pessoas que tinham lá e que falavam exatamente disso, né? Então, e tinha uma pessoa lá, quer dizer, várias, né? Que também tinha a questão da comida, né? Então, eu comprei um pão delicioso, mas tinha vários comidas, assim, pão, bolo, biscoito, não sei o quê, e que também, se tu for ver, é um trabalho artístico. Tu vai ali, tu faz, é uma arte, né? Então, A gastronomia é uma arte, né? muita gente faz isso como terapia, né? Eu tenho uma amiga que trabalha no hospital e que ela diz, eu não vejo hora de parar com isso para fazer realmente o que eu amo, que faz parte da minha terapia, que é fazer comida, né? Então, admiro muito quem gosta de fazer comida, principalmente quem faz com tanto prazer assim, né? E tem, nossa, Tá tem em tudo, né? gente que faz, né? Ai, então. É Tu arte, falou, tá em tudo. tu falou ali quando tu falou que tinha pessoas da educação também que estavam fazendo o curso contigo, né? Como que aplica isso na educação? Além Olha, da... Cilei,
assim, o que que eu não sei porque eu não sou da educação, né? Mas assim, o que eu pude perceber que eles lá elevam, e é muito legal isso, que daí já entra nos trabalhos de grupo, né? Dentro da educação, eles trabalham muito a arte-terapia em grupo, dentro da educação e também, né, por exemplo, empresas hoje, elas estão buscando, né? Hoje não, já tem algum tempo, né, que as empresas buscam esse trabalho dos arte-terapeutas para trabalhar com os funcionários, mas fazer essas terapias em grupo, né? E é muito legal, dá um resultado muito legal. Quando eu me formei, o meu estágio dentro da naturologia foi dentro do Hospital de Caridade. E aí, trabalhando com os profissionais, né? Os profissionais de saúde, assim, esgotadíssimos, né? Então, a gente fazia uns trabalhos em grupo com arte-terapia. E é muito lindo, porque reverbera muita emoção, né? Então, eu vejo que dentro do empresarial, e assim como dentro da educação, o trabalho muito forte da arte-terapia é em grupo. E é muito produtivo, assim, sabe? E eu acho fantástico, assim, as crianças precisam entrar em contato com a arte desde muito cedo, porque a arte, ela traz uma outra consciência, outra conexão, né? Assim, até hoje, né, principalmente os animais, hoje já temos nossos animaizinhos, já são terapeutas, né? Então, assim, eu acho que tudo isso traz uma consciência, né, desde muito cedo, né, do cuidado com o outro, né? A arte, ela traz isso, né? Como é que eu vou te falar assim? Esse olhar, né? Esse olhar para o outro de uma forma mais cuidadosa, né? Então eu acho muito importante, assim, porque dentro, na minha época, né, dentro das escolas, a gente fazia lá uns desenhos, umas pinturas, mas não tinha essa consciência do poder da arte, né? Exato. E tu fez também uma formação em yoga, né? Isso. Tu consegue juntar isso tudo? Porque assim, ó, imagina uma naturóloga, né? Com formação em arte e terapia e com yoga. Como que tu faz isso tudo junto? Yoga é uma arte também, né? Tudo é arte. Yoga também é arte. Então, assim, claro que a expressão também, porque o movimento é uma expressão, né? Então, às vezes, tu tá com um aluno que ele tá fazendo um movimento, né? Um movimento dele, né? Aquilo que ele sente, aquilo que ele tá expressando. Então, ali, claro que eu não aprofundo uma leitura dentro de uma aula de yoga, mas você consegue fazer uma leitura de um aluno, sim, através do movimento. Legal. Consegue trazer essa arte também. Tá. E assim, tem algum caso que tu contou um caso que tu atendeu no Rio, né? Dessa moça. Sim. Tem algum outro caso que tu gostaria de contar pra gente, assim, de algum atendimento que te chamou a atenção ou que tu lembra? Quer contar alguma história pra nós? Tenho com criança, né? De abuso sexual. Né, criança que fez um desenho e fez assim uma bonequinha, um casal, né, e só que essa parte dela da região sexual ali era uma parte muito escurecida, né, então assim, olha que lindo que é, né, porque a criança não sabe por que está fazendo aquilo, mas ela está se expressando e está chamando atenção para aquilo, né? Então foi muito legal, porque ali a gente chamou os pais e havia mesmo um certo abuso, né, dentro de casa por um parente. Foi algo que na época, assim, eu fiquei muito mexida com isso, né? E muito feliz por ver o poder da arte-terapia. Claro, tem muitos casos, mas assim que são os mais chocantes, né? E essa menina no Rio também, que ela tinha uma homossexualidade e a família muito tradicional. E essa história até foi muito, assim, peculiar, porque essa menina tinha um namoradinho, ela tinha 16 anos, ela tinha um namoradinho, e na verdade, ela não tinha 16 anos. A gente começou a trabalhar com 16 anos. Mas aos 15 anos, a mãe dela tinha feito uma festa de aniversário para ela muito grande, e ela tinha um namoradinho, o namorado ia dançar com ela, valsa e tal, e na semana ela teve uma infecção urinária, ela foi internada, e ela simplesmente rejeitou aquela festa. E aí a mãe ninguém entendeu, né, o que estava acontecendo, porque, né, ficou doente e incapacitada mesmo, né, de participar de uma festa e tal. E aí ela foi para mim lá no ateliê, a gente começou a fazer uns trabalhos, mas ela não se abria de jeito nenhum, né, e a família forçando esse relacionamento, e aí a gente foi fazer uma colagem, e ela fez uma colagem, uma cartolina muito grande, assim, aí ela colou, né, porque isso é uma coisa muito legal, porque quando as pessoas estão buscando as imagens para colar, ela não tem a menor noção do que ela está fazendo, né, conscientemente, né. E aí ela fez a colagem e por isso que eu digo, né, tenho todo dentro uma teoria, dentro
dentro de uma cartolina a gente tem os espaços, né, onde a gente vê futuro, passado, aquilo que é mais escuro, né, aquelas que são mais as sombras, mais as luzes, e nessa parte mais clara, onde era uma parte mais amorosa, que ela, né, dentro da colagem, ela colocou duas meninas deitadas, uma imagem de duas meninas deitadas num parque, numa situação muito agradável, muito gostosa, assim, e ali, aí cabe o arte terapeuta olhar e dar, sabe? Porque você tá com a ferramenta ali na mão. Então, ali você tem material para trabalhar. Aí você começa o questionamento, né? Por que que essa aqui é a figura que mais te agrada? Por que que você colocou ela aqui, né, nesse espaço luminoso, né, onde são as melhores emoções? E ali você vai e a pessoa chega uma hora que ela, sabe? Ela não tem como fugir dessa realidade. Que ela mesma projetou, né? Ela mesma colocou para fora. Então, é assim, aquilo que tu falou no início, né? É sem violência, né? É livre. É uma forma suave, né? É uma arte livre, é espontâneo, isso vem, como eu digo, eu disse lá no início, né? É um furacão, assim, um vulcão, vem de dentro, né? E a pessoa, isso eu te falei, é um processo ali que a gente conseguiu entender o que estava se passando numa colagem, tanto sofrimento, e numa colagem a gente conseguiu trazer muita luz para essa menina, assim, foi muito legal, foi uma experiência, assim, que eu carrego para a vida. São histórias que a gente, quando a gente faz trabalho terapêutico, que a gente leva com a gente, né, na lembrança que às vezes são muito sofridas, né, mas que por outro lado, quando a gente consegue fazer a diferença na vida de uma pessoa, a gente pode atender 10, 20, 30 pessoas por dia, não importa. Mas se tu faz a diferença para uma pessoa, vale tudo, vale a pena, né? Tudo aquilo que a gente está fazendo. E Verdade. essa Ionara, tu também teve uma experiência, não sei por quanto tempo, mas se teve num centro aqui, né? Num centro espírita aqui também, com pessoas que, né, bastante desafiadoras, né? Ali no nosso lar, no Seara dos Pobres, né? Isso. E Isso, falei no nosso lar, porque eu trabalhei no nosso lar também, trabalhei nos dois. Só que no nosso lar eu fiz um estágio, né, mas foi um trabalho um pouquinho diferenciado, e ali no Seara dos Pobres eu tive um consultório de naturologia por um período, e atendi o pessoal ali, né, os frequentadores, o pessoal da comunidade, foi muito, muito lindo também. Mas ali aí a gente já tem uma outra ajuda, né? Não, eu sei, mas assim, ó, tem todo esse trabalho, porque assim, a gente se carrega. Né? Então, você não pode deixar a tua parte arteterapeuta em casa, ou a tua parte naturóloga em casa, tu tá ali. Então, assim, de qualquer forma, quando a gente está num trabalho desse, tem toda essa ajuda, a gente sabe disso, né? Mas tem também como eu me lembro de alguns casos que tu me falava, de que, assim, da forma como a abordagem, não necessariamente para tu fazer essa parte de arteterapia, tu tinha que estar com pincel, um lápis, não sei o quê, mas que de uma forma artística tu conseguia passar por fazer isso, né? E assim, ó, e uma outra questão, assim, que a gente não está falando muito, mas que também, assim, a questão, tu falou do yoga, né? De toda a expressão, da forma como a pessoa se movimenta, né? Também isso vai auxiliar, mas tem também a questão das danças, né? Sim. A forma como a pessoa também usa os trajes, como ela vai para, né? Não é só a dança em si, mas como ela vai para essa dança, como ela vai. Também é uma forma de expressão, é uma forma que a arte está ali, né? Mas como ela se apresenta dessa forma na arte, né? Isso? Sim. Com certeza, tudo é uma expressão, né? A vestimenta da pessoa, que a cor que a pessoa escolhe usar é uma expressão, né, dela. Tá, e uma outra coisa, assim, que eu gostaria de perguntar, porque, assim, ó, além dessas pessoas que estão aqui assistindo a live com a gente, tem muitas pessoas que vêm depois, né? Eu tenho várias pessoas que eu já atendi fora do país que estão 4 horas à frente. Olha. Tem um dos países que é 5. Então, assim, elas sempre vêm e mandam um recadinho depois. Né? Por que você não perguntou isso? Que tal isso? E daí eu sempre estou encaminhando as perguntas para as pessoas que estão fazendo as lives com a gente, né? Mas, assim, dentro da arte, que é uma coisa muito específica, né? Tem alguma coisa, por exemplo, eu estou aqui assistindo, eu queria fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa em casa, mesmo sem ter a ajuda de um profissional? O que eu posso estar fazendo? Nós vamos cair naquele lugar de trazer essa expressão artística mais como um apaziguador de
interno, né? Uhum. Trazer paz, concentração, calma. Agora, fazer uma leitura terapêutica, isso só com terapeuta. Mas vale super a pena, porque ela tem muitos benefícios, né? Insônia, a pessoa não dorme bem, faz um trabalhinho artístico antes de dormir, pinta uma mandala, né? Hoje a gente tem os livrinhos aí que dá para comprar, pintar, faz um crochê, aquilo que a pessoa gosta, né? Porque a pessoa vai entrar numa meditação, ela vai acalmar a mente. Porque aquilo que eu falo, quando você está fazendo um trabalho artístico, você não consegue pensar em outra coisa, porque senão não vai funcionar, né? Então você está ali, você está 100%, né, concentrada naquilo que tu está fazendo. Então, porque meditar não é algo simples, né? Olha, eu faço yoga e eu sei que meditação é algo muito difícil, né? Você senta ali, 5, 10 minutos, começa, né, dar uma inquietude. Ainda mais que a gente vive um mundo super frenético, a gente está num movimento energético, né, muito frenético. Então, parar é um desafio. Mas quando você está ali fazendo uma arte, você é obrigado a parar. É que nem eu falo com as meninas do yoga, né, com meus alunos do yoga. 1 horinha por semana é 1 hora que não consegue pensar em mais nada, porque a pessoa ela não consegue prestar atenção no asana, na postura, na respiração, e pensar fora dali, não tem como, porque alguma coisa vai sair errada, ou vai esquecer de respirar, ou vai fazer a postura errada. Então é isso que eu falo, assim, né? Dá para usar a arte em seu próprio benefício, com coisas mais simples, com certeza, e super exclusivo, vale super a pena. E aproveitar os momentos que a gente tem, né? Eu estou fazendo uma caminhada. Eu posso colher uma flor, eu posso colher uma pedra diferente, eu posso estar vendo uma folha, posso chegar em casa, colar aquilo, posso, de alguma forma, trazer a arte para a sua vida, né? Para fazer a diferença. Tudo, né? Tudo pode ser arte, Cirlei, tudo. Jardinagem é uma arte. Eu digo assim, né? Até a minha filha, às vezes, ela diz, né, tu não existe. Eu gosto de fazer faxina na minha casa, porque para mim é como se eu tivesse. Eu estou organizando as coisas, eu estou arrumando uma prateleira, isso para mim é arte também, sabe? Cuidar do meu quintal é arte, tudo é arte. A gente está, né, imerso no mundo. É só olhar a natureza, né? Essa arte que é a natureza, o que Deus nos presenteou é pura arte. Verdade, verdade. Eu estou sem horário, estou sem relógio, sem nada, não sei como tá. Eu não estou te vendo. Mas assim, Sayonara, se tu puder deixar um recado, ou o teu contato para o pessoal, dizer onde tu atende, né? Se tu estiver disposta a isso, claro, né? Com certeza. Hoje eu atendo no Jardim Atlântico, eu tenho um espaço que é um consultório, né? Que a gente tem algumas terapias aqui, tem algumas modalidades. Eu trabalho com yoga também, eu tenho um estúdio de yoga. E eu posso deixar, eu não sei se a gente deixa depois ali na live, a live vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada. Eu não sei, tu consegue escrever por aí? Se eu consigo. Se tu consegue digitar aí, e se não, tu fala, e quem sabe a Lilian, de repente, ela consegue digitar pra gente. Tá, eu vou dar o Instagram, né, que é o @sayonarayoga. Se ela conseguir digitar, a Lília conseguir digitar, e ali tem todos os contatos. Entrando no Instagram, ali tem meu telefone, ali tem o contato do estúdio, ali tem tudo, tá? Legal. E a mensagem que eu deixo para todos é: vamos fazer arte, vamos criar, sabe? Não deixar essa criança, né? Que lá atrás eu fui uma criança que fiz muita arte, eu adorava bonequinha de papel. Eu perdia horas da minha infância, não ganhava, né? Que a gente não perde, a gente ganha. Recortando, pintando, eu mesmo fazia os modelitos das minhas bonequinhas. Então, assim, depois a gente perde, porque aquilo que a gente falou, né? Aí começa a cobrança do mundo, né? E aí a gente acaba esquecendo da parte criativa, né? Então, assim, meu conselho é que não deixem de criar, sabe? Criem o tempo todo, façam arte o tempo todo, nos mínimos detalhes, num arranjo de flor, num vaso, na casa, numa faxina, né? Num tricô, Eu tô louca para aprender a fazer. Ai, vai me fugir. É macramê. Macramê, estou atrás de alguém que me ensine a fazer macramê, porque é um trabalho assim lindo, decorativo. Então, olha, gente, é um universo assim sem fim, sabe? Eu tenho uma amiga que mergulhou agora, Sandra, tá por aqui, vi que ela entrou aqui, que mergulhou nas mandalas assim, está fazendo um trabalho sensacional, sabe? Lindo, é uma produção maravilhosa e está criando muito e tem muita experiência, está tendo assim muita coisa também que eu acho que é um processo, né, que vem de dentro. Então aquilo ali estava às vezes escondidinho, aí quando ela abriu para esse trabalho de arte, não para mais de produzir, lindo assim, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Ai, que bom.
Então, essa tua mensagem, tu quer passar uma outra, né? Porque era uma coisa que eu ia falar também, assim, das pessoas descobrirem as coisas que elas gostam, né? Não só aquilo que os outros dizem, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Porque a pessoa não se identifica, né? Então, se identifique, vê o que você se identifica, vê o que você gosta de fazer e se dê esse prazer, se dê esse direito, né? Tem, como tu falou, tem vários livros agora de pintar. Então, assim, dá para fazer isso, mas não tem. Faz um desenho, vai fazer uma colagem, vai ver alguma Sim. coisa que você gosta, mas vai fazer uma coisa. Nunca achar que está perdendo tempo, sabe? Foi aquilo que eu coloquei ali no início, né? Que às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo. Gente, isso é ganho, né? Isso não é perder, isso é ganhar, né? Ganhar é ganhar em todos os sentidos, né? Ganhar controle da sua própria emoção, né? Ganhar pertencimento, ganhar paz, tranquilidade, concentração, meditação. Então, a arte ela é muito importante. Ela é remédio, né? A arte cura, né? A arte é remédio. Legal. Então é isso. Sayonara, te agradeço muito, né, por ter aceito o convite, né, Imagina, foi um prazer. ter feito todos os esclarecimentos aqui, né. Assim, só, aí, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sei desenhar, eu tenho vergonha. Gente, aí a gente vai lá na Lise da Silveira e vê o que os doentes dela na época produziam. É arte, é o que vem de dentro, é arte, não tem certo e errado. É arte, né? É a expressão mais profunda do ser. Então não tem certo e não tem errado. Então é isso. Então vamos fazer arte. Vamos fazer arte. Obrigada, minha amiga. Muito obrigada. Gratidão a todos. Obrigada, Cirlei, pelo convite. Tá? Um beijo grande para todo mundo. Um beijo, gente. Até a próxima.